Olá pessoal, eu sou Jaqueline e seu canal Estante Chalada e hoje eu voltei com mais um Top 5. Hoje o assunto é 5 livros não ficção que eu recomendo. São livros de pessoas incríveis, mas eu devo advertir ao leitor, caso queira ler algum desses livros, que nem sempre vai ser uma leitura fácil, uma leitura fluida, porque são histórias de pessoas que viveram momentos difíceis. Então talvez você tenha que ter um tempo determinado para poder ler o livro, talvez você tenha que estar naquele momento para dedicar à leitura. Mas são leituras que eu recomendo muito, eu acho que todo mundo, em determinado momento da vida, deveriam conhecer essas histórias. E o primeiro livro que eu vou mostrar para vocês, talvez seja o mais popular que eu tenho aqui, eu acho que todo mundo, se não leu, já ouviu falar, que é o Diário de Anne Frank, que é um livro que vai contar a história dela no período de 1942 a 44, ela escreveu um diário onde ela contava coisas bem corriqueiras, coisas como briguinhas familiares, coisas corriqueiras do dia a dia, e ela era uma garota de 14 anos que estava crescendo, então aquele momento de autodescoberta, enfim, coisas da vida pessoal dela mesmo e das pessoas que estavam confinadas lá juntamente com ela, em um local lá determinado, porque a família dela era judia, né, então eles tinham que fugir. E o diferencial dessa história é porque ela vive um momento do Holocausto, a Segunda Guerra Mundial, então ela conta coisas corriqueiras, mas dentro desse contexto histórico difícil. Então eu acho que foi uma história muito envolvente quando eu li, eu gostei muito, eu acho que todo mundo deveria conhecer essa história, porque é um relato de uma garota que está crescendo no meio de um momento tão complicado. Então eu recomendo muito, foi um livro assim que me marcou muito e eu recomendo mesmo, leiam o Diário de Anne Frank, que vale muito a pena. O segundo livro que eu vou mostrar pra vocês, eu acho que eu nunca tive a oportunidade de falar dele aqui no canal, mas eu recomendo demais, que é 12 anos de escravidão, do Solomon Northup. Esse livro vai contar a história do Solomon, ele mesmo escreveu o livro. Ele era um homem negro, nascido em Nova York, um homem livre, tinha família, mulher e filhos, mas ele precisava de emprego e foi ludibriado, pessoas de má fé conduziram ele para Washington, doparam ele e fez dele um escravo. E ele viveu esses momentos de agonia, de sofrimento entre 1841 e 1853. Então ele relata tudo o que aconteceu durante esse período aqui. Muito bom, eu acho assim que a gente ouve muita história de escravidão assim pela visão de historiadores, mas aqui o diferencial é que é pela visão de uma pessoa que viveu na pele a escravidão. Então valeu muito a pena a leitura, talvez tenha momentos que seja um pouco descritivo demais, talvez você sinta assim que a leitura não está fluindo, mas insista, vale muito a pena. O livro já virou filme, ganhador de Oscar, salvo engano, em 2013, ou concorrido, eu não tenho certeza se ganhou, eu acho que ganhou sim. E assim, eu não tive a oportunidade ainda de assistir o filme, mas eu quero muito assistir, recomendo demais o livro, leiam, vale muito a pena conhecer essa história. O terceiro livro que eu vou mostrar pra vocês é a autobiografia do Martin Luther King, que foi organizado pelo Claiborne Carson. E esse livro aqui vai contar a história de um homem que... Tem pessoas, gente, que nascem, tem pessoas que nasceram para brilhar. Esse homem com certeza nasceu para brilhar, foi um exemplo de ser humano, lutou pelos direitos civis, a igualdade entre brancos e negros lá no sul dos Estados Unidos, e ele moveu uma multidão que foi a favor desse ideal e assim, diferenciou, ele marcou a história, não só nos Estados Unidos como no mundo inteiro, foi ganhador do Prêmio Nobel da Paz. E ele pregava a paz, a não violência, tudo isso, todo esse movimento que ele liderou foi de forma pacífica, e isso fez muita diferença. Depois ele foi assassinado de um jeito que ninguém sabe explicar até hoje, né? Mas foi um homem que marcou a história com certeza. O livro é recheado de fotos, ele foi preso várias vezes injustamente. Gente, conheça essa história, esse livro aqui está cheio de citações que eu marquei aqui, palavras muito lindas, e aqui é tudo relato dele mesmo, foi organizado, foi a esposa dele que passou os relatos pro Claiborne, são sermões,
entrevistas, enfim, coisas que ele escreveu que foi organizado e transformou em livro. Talvez também, como eu falei no começo do vídeo, que talvez seja um pouco cansativo esse livro por ser um pouco descritivo, mas vale muito a pena. Insista também na leitura, que vale muito a pena. Muito bom mesmo, vale muito a pena conhecer a história desse homem. O terceiro livro, pra mim, foi o que mais me chocou, uma história muito forte, que é o Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex. Eu acho que me chocou muito porque é uma história que aconteceu aqui no Brasil, em Barbacena, em Minas Gerais, que vai contar a história de pessoas que foram confinadas no hospício. Mais de 60 milhões de pessoas morreram entre 1900, nos anos 60 a 80, pessoas que 70% delas não tinham problemas mentais, eram pessoas que estavam à margem da sociedade, eram prostitutas, homossexuais, esposas de maridos que queriam ficar com as amantes, então dispensaram, descartavam as esposas, falavam que tinham problemas mentais, moças grávidas, enfim, solteiras, né? Enfim, pessoas que não tinham problemas mentais, mas foram confinadas injustamente e viveu um drama horroroso. Pessoas morriam jogadas no pátio, com fome, com frio. Uma coisa horrorosa, um relato assim bem forte mesmo. A Daniela conseguiu contar essa história assim de forma que a gente se comovesse, se indignasse como o ser humano é capaz de fazer isso com outro ser humano, violação dos direitos humanos assim brutalmente, e valeu super a pena a leitura. Não é para todo mundo. Eu emprestei esse livro para um primo meu, ele não deu conta de continuar com a leitura, me devolveu o livro sem ler tudo, e tem fotos, várias fotos. Um fotógrafo, um jornalista esteve lá em uma época e tentou denunciar o acontecido, mas ninguém deu ouvidos. Enfim, gente, conheçam essa história, mas fiquem cientes que não é de leitura fácil, é para você indignar. Também tem relatos de pessoas que viveram aquele momento, enfermeiras, pessoas que ficaram internados, que eram sobreviventes, histórias comoventes mesmo, de superação, enfim. Leiam, vale muito a pena, mas não é um livro fácil. O quinto livro que eu tenho para mostrar para vocês, Bom Dia, Senhor Mandela, da Zelda Lagrange. Foi escrito pela Zelda. A Zelda é essa mulher aqui que eu vou mostrar para vocês. Eu acho que dá para ver. Acho que sim, né? A Zelda, ela foi o braço direito do Nelson Mandela. Ela cresceu ouvindo falar que o Nelson Mandela era um criminoso. O pai dela não gostava do Nelson Mandela e, por acaso, ela virou datilógrafa do Nelson Mandela e, por acaso, ela virou o braço direito desse homem, exemplo de estadista, exemplo de homem. Marcou uma geração lá na África do Sul, marcou uma geração no mundo todo. Então, ela conta que todo momento que ela viveu ao lado dele, os momentos assim, de devoção que ela teve por ele mesmo, ela abdicou de momentos particulares da vida dela, relacionamentos pessoais, casamento, ela não casou, tudo isso para poder dedicar, dar um conforto a mais para esse homem, enfim, fazer com que ele ficasse envolvido nas transações políticas, enfim. Ela visitou países do mundo todo, e ela relata aqui príncipes, reis, presidentes, personalidades, celebridades, U2, Michael Jackson, enfim, várias pessoas, e ela conta também como esse homem vivia de forma tão simples. E eu gostei muito porque o Nelson Mandela foi um exemplo contra o apartheid lá na África do Sul. E ela relata nesse livro aqui, gente, de forma tão honesta também, é tão bonito o relato dela, eu acho que todo mundo deveria conhecer. Eu indiquei esse livro aqui para um pai de uma amiga e o pai dela adorou, nossa. E a Zelda tinha um carinho tão especial pelo Nelson Mandela, que ela chamava ele de Zulu, acho que é, não, Kulu, que é avô na língua Kulu, eu acho que é Kulu, esqueci o nome da língua, lá fala inglês e africano, eu acho que é isso, eu esqueci. Mas ela fala dele de forma tão carinhosa que dá vontade de conhecer, a gente se sente próximo ao Nelson Mandela por meio das palavras dela. E aqui tem algumas fotos dela com ele, com algumas personalidades, enfim, tem várias fotos aqui no livro. Valeu super a leitura, recomendo demais.
enfim, leiam qualquer um desses livros, todos esses livros, ou conheçam de alguma outra forma essas histórias. Então, pessoal, foram esses os livros, 5 livros recomendadíssimos. Eu gosto muito de histórias pessoais, autobiografias, biografias. Gosto muito desse tipo de livro, eu preciso ler mais. Se vocês têm alguma indicação assim de livros nesse estilo, pode deixar aqui nos comentários que eu vou dar uma olhada e pesquisar sobre o assunto. Enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você é novo aqui no canal, se inscreva para receber novos vídeos. Se você gostou do vídeo, não deixe de dar um joinha. Eu fico por aqui, espero vocês numa próxima. Beijo para todos, até mais. Tchau, tchau.